Abra o seu coração. Se você deseja que Deus fale com você, fique bem atento à palavra, fique bem atento ao conteúdo da palavra e peça ao Senhor: Senhor, fala comigo, aplica a tua palavra ao meu coração. Glória a Deus. Queridos amados, nós temos, na semana passada, quinta-feira passada, nós iniciamos uma primeira etapa na sequência de mensagens que oportunamente, conforme o Senhor, nós pretendemos trazer a sua atenção para examinarmos e aprendermos juntos na palavra de Deus, sob a temática Nazireu de Deus por toda a vida. E a gente assim iniciou na semana passada, trazendo o introito acerca da vida de Sansão, da sua família, do contexto histórico em que se encontrava a nação de Israel, quando ocorre a visitação do Senhor à esposa de Manoá, a família de Sansão, sendo sua mãe então uma mulher estéril. E examinando o livro de Juízes e a sequência de quedas que vivenciou o povo do Senhor, por estar em uma cultura misturada, por estar vivendo em meio a outras nações, com costumes estranhos, com costumes diferentes, adorando deuses estranhos, adorando deuses diferentes, crendo em falsas teologias. E nós encontramos o povo do Senhor, ora se levanta, ora cai, e muitas quedas nós avaliamos, não era porque o povo de Deus esfriava na sua vida religiosa, não, mas em verdade eles tinham uma vida religiosa palpitante, muito palpitante, porém uma vida religiosa desvirtuada por falsas teologias e levados a muitos diferentes cultos. Então eles tinham o coração dividido, uma expressão que será mais tarde usada pelo profeta Elias, quando confronta os adoradores de Baal, dizendo: até quando vocês estarão divididos em dois pensamentos? E em verdade, nos dias dos juízes, o povo de Deus estava dividido entre muitos pensamentos, não apenas entre dois, mas em três, mas em quatro. Muitas falsas divindades eram-lhes apresentadas pelas nações cananitas e agora também pelos invasores filisteus. Hoje, conforme nos é permitido, eu quero me debruçar com você nessa temática que explora a vida de Sansão, um relato que ocupa a maior parte e a parte final do livro dos Juízes, na qual não quero me debruçar apressadamente, visto ser um relato mais extenso. Se assim o Senhor permitiu que ele seja extenso, eu entendo que é porque há ricas lições, nas quais precisamos nos deter com cuidado para delas extrair o melhor possível para o nosso conhecimento, para o exame da palavra de Deus e edificação da nossa vida espiritual. Assim, hoje, sob a subtemática, vamos dar dentro da temática Nazireu de Deus por toda a vida, eu quero abordar uma subtemática na porção que hoje examinaremos, na qual eu quero deixar o foco voltado para não coma a doçura do leão morto. Então guarde no seu coração,
não coma a doçura do leão morto. E assim quero com você chamar a tua atenção para o livro dos Juízes, no capítulo de número 14, livro dos Juízes, lá no início do Antigo Testamento. Tome comigo a Bíblia, se você a tem em brochura impressa, como a tenho aqui, ou se você a tem no seu smartphone, em meio digital, no tablet, não importa o formato. Não tenha preconceito com o formato em que a palavra esteja. Algumas pessoas têm preconceito. Se a Bíblia não estiver em brochura, ou seja, impressa em folhas, e alguém acha que tem um valor maior do que se ela estiver, de repente, escrita em pergaminho. Já esteve em pergaminho, não está mais, né? Só porções históricas em museus nós encontramos, né? ou em papiro, não é? Ou agora, nesse tempo de avanço tecnológico, e a tecnologia, ela é fruto da inteligência dada por Deus ao homem, que lhe permitiu avançar em conhecimento, e isso vem de Deus, toda boa dádiva vem de Deus. Hoje nós temos a Bíblia muito acessível a todos, através dos aplicativos, dos celulares, em muitas e variadas versões e línguas, até em sites na internet, ou seja, a palavra de Deus muito acessível a todos. E não importa se você está olhando a Bíblia, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, é a palavra de Deus. Vai passar o céu e a terra, mas o Senhor declara: minha palavra não vai passar. Oh, aleluia, gloriosa é a palavra de Deus. Tome comigo, livro dos Juízes, capítulo 14, versículo de número 14. Livro dos Juízes, capítulo 14, versículo de número 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: então ele lhes enunciou a charada: do que come, saiu comida, do que é forte, surgiu doçura. Passaram 3 dias e eles ainda não haviam encontrado a resposta desta adivinhação. Eu vou repetir novamente para que você fixe o conteúdo. Juízes 14, 14. Então ele lhes enunciou a charada: do que come, saiu comida, do que é forte, surgiu doçura. Passaram 3 dias e eles ainda não haviam encontrado a resposta desta adivinhação. Ore comigo agora. Pai amado, querido Deus, ó Senhor, da tua dependência aqui estamos. Abre-nos a porta da palavra. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Revela-nos a tua palavra, Senhor. Pai querido e santo, toca cada coração nessa manhã, para que receba a semeadura da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, ela vá de encontro a cada vida e ela gere, ela produza para a tua glória, segundo a tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, queridos, o jovem Sansão é o foco da palavra que te trago. Tendo falado da família de Sansão semana passada, hoje nós nos voltamos para o jovem Sansão. Nos voltamos para o infante Sansão. Este jovem que principia a sua vida. É-nos dito no capítulo anterior que uma vez que a sua mãe foi visitada pelo anjo do Senhor, e a expressão anjo do Senhor, ela é utilizada na Bíblia para indicar não a visitação
de qualquer mensageiro, anjo, mensageiro, Malaque. Não qualquer mensageiro, mas a expressão anjo do Senhor, ela é um indicativo de que o próprio Senhor, ele, em uma teofania, ele se apresenta no contexto da história do seu povo. E o próprio Senhor é evidenciado no texto, fez esta visitação, e para aquela mulher estéril é feita uma promessa, a de que ela viria a ter um filho, de que o tempo do opróbrio sobre a sua vida havia sido encerrado por intervenção de Deus. E nós entendemos que aquela família era uma família que permanecia fiel aos estatutos do Senhor, enquanto que toda uma nação, ela se corrompia em sua vida religiosa, em sua vida civil, enquanto que toda uma nação se corrompia espiritualmente, deixava os estatutos de Deus e se misturava a cultos falsos, se misturava ao culto a Moloque, se misturava com o culto a Baal, com o culto a Astarote, a divindade feminina, se misturavam com o culto aos Balaíns e também com o culto ao próprio Dagom, que era adorado pelos povos da Filistia. Esta família, ela conservava os estatutos do Senhor. E nós percebemos isso, não só porque eles são visitados, haviam muitas outras famílias que poderiam ter sido visitadas, mas por certo o Senhor, ele visita uma família que lhe é fiel, ele visita uma família que ainda o conhece e ainda se preocupa com seus estatutos. E é dito àquela mulher: olha, a partir de agora não bebas o vinho, não coma do fruto da videira, nem coisa contaminada coloque no teu corpo, porque vai ser gerado em você o fruto, um filho, e este menino, esta criança, será nazireu de Deus por toda a sua vida. E o nazireu, segundo os estatutos do Senhor, ele é aquele que durante um tempo se consagrava. A palavra nazireu, ela deriva de nazir. Nazir é o que é consagrado, nazir é o que é separado, é o que é exclusivo para o Senhor. Ele será nazireu, e como todo nazireu, ao fazer o voto de nazireado, e este voto era por um tempo, por 30 dias alguém podia fazer o voto, por exemplo, de nazireu, e durante este tempo, aquela pessoa não beberia vinho, aquela pessoa não se aproximaria de cadáveres, não tocaria um cadáver, ainda que fosse alguém de sua família. Aquela pessoa, durante o tempo do voto de nazireado, em que ele se consagrava ao Senhor de modo exclusivo, também nenhuma navalha se chegaria aos seus cabelos, de modo que ela não cortava os cabelos. Se é aquela pessoa, se aquele que fez o voto de nazireu viesse a quebrar o voto, ou seja, por alguma razão infortuita, ele viesse a ter que tocar em um cadáver, quem sabe houve o falecimento do pai ou da mãe durante o período em que ele fez o voto do nazireado, ele viesse a quebrar por isto este voto, ou quem sabe inadvertidamente trouxe vinho à sua boca, ou comeu da uva, ou quem sabe por alguma razão que ele não possa controlar, veio-lhe navalha ao cabelo, aquele voto era considerado quebrado, e ele precisava reiniciar o voto novamente, e o período voltar a ser contado do voto do seu nazireado. Mas o que é apresentado a esta mulher é que o seu filho, ele não será o nazireu comum, o seu filho não será nazireu por uns dias, não será nazireu por uma ocasião, mas esse nazireu será nazireu por toda a vida. É um chamamento que Deus está fazendo, é um presente que Deus está dando àquela família, mas também é um presente dado à nação de Israel, porquanto os filisteus dominavam a nação de Israel naquele tempo, naquele período. Os filisteus estavam controlando a nação de Israel, havia um domínio filisteu sobre o povo, e o Senhor, vendo a situação do seu povo, Deus está providenciando
salvação para o seu povo. Há um processo de libertação que será iniciado a partir daquele menino que vai nascer. É bem verdade que esse processo apenas será iniciado por aquele menino. Começa a partir das ações de Deus através da vida daquela criança e prosseguirá daí em diante, até que nos dias de Davi, Israel venha de fato a ser liberto da opressão e do controle dos filisteus. Os filisteus eram povos que vieram provavelmente da ilha de Creta, em levas que provavelmente acontecem desde 2000 antes de Cristo, nos dias ainda de Abraão. E eles vieram levas após levas e estabelecem, já nos dias dos juízes, uma pentápolis, ou seja, 5 cidades dominadas por 5 tiranos. E ali havia a cidade de Gaza, a cidade de Asdod, a cidade de Ascalon, a cidade de Ecrom e a cidade de Gate. Eram 5 cidades dominadas por 5 tiranos. E aquelas cidades eram cidades nas quais se adorava ao deus Dagon, um deus que o nome pode estar ligado à palavra cereal em língua original. O nome Dagon pode vir do termo cereal. Então havia uma crença de que Dagon fazia os campos prosperarem. É dito, e alguns hermeneutas, alguns arqueólogos, alguns historiadores, eles fazem uma ideia de que Dagon devia ser meio homem e meio peixe. O fato é que essa divindade era adorada pela Filistia. É que essa falsa divindade, esse falso Deus, em verdade, um demônio, era adorado através daquele ídolo. E aquela nação inteira, ela adotava costumes, ela adotava práticas que eram práticas promíscuas, eram práticas também sanguinárias. Aquele povo era dedicado à guerra, aquele povo era dedicado à tecnologia militar, ao uso das armas, ao desenvolvimento de armaduras, e com isso eles alcançavam seus propósitos, que era ocupar territórios de nações que eles iam dominando. Então as nações ali ao largo das margens do mar Mediterrâneo vão sendo invadidas sistematicamente pelos filisteus, e eles vão ocupando, vão estabelecendo colônias. E uma vez que aquelas colônias estavam estabelecidas, o mover e a prática dos filisteus era primeiro tentar trazer a nação oprimida, não só pelo domínio das armas, mas também pelo domínio cultural. Eles procuravam trazer o domínio sobre aquela nação dominada através de casamentos mistos, de modo que os dominados eram absorvidos pela nação filistia, e daqui a pouco você não saberia a diferença entre dominante e dominado, entre quem era filisteu e quem não era filisteu, porquanto os povos iam sendo absorvidos, iam adotando os costumes filisteus, iam adotando a cultura filistia, iam adotando a adoração a Dagon, de modo que as nações dominadas iam perdendo a sua identidade, iam deixando de ser quem elas eram, e iam adotando a língua dos filisteus e os costumes filisteus, de modo que eram absorvidos, eram devorados pela Filistia. E quando uma dessas nações tentava resistir ao encanto trazido pela Filistia, a Filistia proporcionava comércio, vantagens de comércio, havia o chamado soft power, né? O poder, a dominação inteligente, de modo que a nação dominada, ela era dominada de modo cultural. A cultura muitas vezes é atrativa. Alguém olha para o mundo cultural e é envolvido pelas ideias, é envolvido pela filosofia, é envolvido pelos conceitos e estatutos trazidos, de modo que a cultura vai se impondo, vai se colocando, e alguém vai sendo envolvido culturalmente, daqui a pouco está preso, daqui a pouco deixou os estatutos e os fundamentos nos quais foi criado desde a meninice, e já vai perdendo a identidade, e já não se sabe mais quem é. Isso ocorre, por exemplo, com o marxismo. O marxismo, depois que
houve a queda do muro de Berlim e se pensava no mundo que o marxismo estava morto a partir da queda do muro de Berlim, do muro da vergonha. Se descobriu mais tarde que não foi bem assim, ainda que o muro houvesse caído. Gramsci, um filósofo italiano, ele vai declarar, ele vai levantar a ideia de que deveriam haver pequenas revoluções, e essas revoluções deviam dominar o campo da cultura, o campo do ensino, de modo que as universidades, as escolas e a sociedade seria aos poucos devorada pela visão marxista, seriam aos poucos corroídas pela visão marxista, de modo que alguém, ao entrar em uma universidade, ele vai entrar sem ser marxista, mas vai sair de lá, no mínimo contaminado, no mínimo envolvido, no mínimo influenciado pelas ideias marxistas, e com isso, eles diziam, nós iríamos dominar toda a sociedade. Esse processo tem estado em curso na sociedade odierna. Assim também a Filistia agia. Veja que essa estratégia de envolver, sabe, sem o uso da força, de envolver sem o uso da violência, não é uma estratégia nova, é uma estratégia já urdida desde o Éden, quando o homem e a mulher recebem a visitação da serpente, e a serpente vem com uma conversa, ela vem com um diálogo, ela vem fazendo perguntas. É verdade que o Senhor proibiu que vocês se alimentassem dos frutos produzidos em abundância no jardim? E a mulher é levada a dar uma resposta: não, de tudo podemos comer, tão somente, aí chegou aonde a serpente queria, tão somente do fruto do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse, dele não comereis, porque ele é venenoso. No dia em que comermos da sua doçura, no dia em que provarmos do seu doce, nós morreremos. É um fruto venenoso. E aí a serpente, ela então faz e age sorrateiramente. Veja como é sorrateira ela. É curioso que Satanás tenha utilizado a serpente. A serpente, ela é sorrateira, ela se desloca com leveza, ela se desloca, sabe, de modo suave, ela vai pela sombra, sem que ninguém perceba, e ela dá o bote quando você menos espera. Assim também agia a Filistia. Então, quando aquela família é visitada pelo Senhor, é uma família que, como Daniel, decidiu não se contaminar. E ainda que eles não tivessem filhos, e ainda que houvesse um opróbrio sobre a esposa de Manoá, o Senhor um dia o visita. E eu penso, o visita, quem sabe, em resposta às suas orações, dizendo, o Senhor nos deu um filho. Assim como o Senhor deu um filho a Sara e a Abraão, assim como o Senhor deu filhos a Rebeca, assim como o Senhor deu filhos a Lia e a Raquel, Senhor, nos visita. E creio eu que em resposta a esse clamor, o Senhor visita aquela família. E Deus, Ele vai cumprir propósitos junto àquela família. Coisa maravilhosa é quando a nossa vida, é quando a nossa família, ela é fiel ao Senhor. E quando o Senhor, olhando para nós, Ele vê em nós uma família na qual Ele pode cumprir os seus maravilhosos propósitos. E veja, aquele menino então, ao nascer, o seu pai tem uma preocupação, é que ele deveria instruir aquele menino nos caminhos corretos. Ele deveria ter cuidado, como deveria cuidar do menino, e por isso, ao saber que a mulher estaria engravidando, ele volta-se para o Senhor e ora, dizendo, Senhor, faze-nos outra visitação, envia de novo um mensageiro, para que saibamos, para que tenhamos o cuidado de saber como devemos criar esse menino, como deverei criar este filho, como o Senhor tem propósito na vida dele, como ele deve proceder segundo os teus propósitos. Manoá, ele era fiel ao Senhor, em meio a uma nação infiel, em meio a uma nação contaminada, em meio a uma nação que já não tinha identidade, em meio a um povo que já não conservava os fundamentos que haviam recebido de seus pais, que já não conservavam os estatutos de Deus. Manoá, ele era de um remanescente que nem abandonava o território, nem abandonava os estatutos. Não abandone o território da promessa, não deixe os estatutos de Deus.
na tua vida. Ele conservava esses estatutos e por isso ora. E outra vez sendo visitado, ele pergunta como deveremos criar o menino. E o anjo do Senhor outra vez visita em resposta à oração. Você percebe que essa família é diferente, porque uma família que ora é uma família que ainda tem envolvimento com Deus. Uma família que o chefe de família ainda dobra joelhos e conversa com Deus. É uma família onde Deus procura e encontra o verdadeiro adorador. Ali havia um verdadeiro adorador que ainda conversava com Deus, que ainda se colocava diante do Senhor e ainda apresentava súplicas ao Senhor. E é dito: a súplica de Manoá é respondida, porque Deus atenta para aquele que nele espera. Deus visita Manoá, e visitando a Manoá, a sua esposa, ao receber outra vez a visita, estando seu marido, corre, busca o marido outra vez. Estamos tendo visita do mensageiro do Senhor, e Manoá então é instruído, dizendo-lhe o anjo do Senhor: olha, ele será nazireu de Deus por toda a vida, ele deverá guardar os estatutos do seu nazireado, não por um período, não por uma estação, não por um verão, mas por toda a vida. E assim esse menino é criado, assim esse menino será educado. Mas logo, logo, Sansão vai crescendo, e Sansão, cujo nome como a tradução poderia ser um pequeno sol. Sansão vai se desenvolvendo, o seu físico, a sua saúde, a sua compleição física provavelmente o diferenciava de todas as demais crianças daquele acampamento danita. Por certo, aquele cabelo que crescia, aquele costume que era dado àquele menino que não cortava o cabelo, mas 7 tranças iam sendo estabelecidas ali no seu cabelo. Provavelmente aquele menino chamava a atenção. Provavelmente o fato dele ser nazireu de Deus desde o seu nascimento e guardar o voto do nazireado por toda a vida chamava a atenção em meio a outras famílias que já não guardavam, nem achavam importante guardar os estatutos de Deus, em meio a outras famílias cuja vida espiritual já era uma mescla de muitas adorações, eram mentes influenciadas por muitas teologias, e posso dizer, numa linguagem nossa, por muitas visões filosóficas diferentes, que os afastavam da presença do Senhor, que os tirava da verdadeira adoração, que os tirava da verdadeira comunhão com Deus. Havia uma família que dizia: nós conservaremos, como Josué, aquela família dizia: olha, deixe quem quiser deixar, adore aquele a quem quiser adorar, mas eu e a minha casa seremos fiéis ao Senhor. Eu e a minha casa conservaremos a identidade. Eu e a minha casa não vamos nos promiscuir, não vamos nos misturar, mas nós vamos conservar a palavra do Senhor. Nós vamos conservar o ensino genuíno da palavra do Senhor. Não vamos comer o fermento da Filistia. Aquela família então cria aquele menino. Mas quando Sansão, e eu chego ao capítulo 14, quando Sansão atinge a idade, quando ele atinge a estatura do casamento, é dito a palavra que desde criança, que o Espírito de Deus vinha impelindo a sua vida, vinha dirigindo a sua vida. E em uma dessas andanças de Sansão, estando ele ali muito próximo das cidades filistias, no capítulo 14 a palavra diz que Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali conheceu uma moça filistia. Curioso é que aqui começa os momentos, ou o processo em que a vida de Sansão vai vivenciar confrontos terríveis com a Filistia, mas também é mostrado, também é evidenciado que também há um processo aqui em que Sansão começa também a se afastar do Senhor. Assim como a nação se afastava de Deus, Sansão também começa, infelizmente, um processo em que aos poucos, não de uma vez, mas aos poucos, paulatinamente, ele vai se afastando de Deus, porque afastar
afastamento de Deus não é algo que muitas vezes acontece abruptamente. Não, alguém vai deixando de orar, alguém vai deixando de louvar, alguém vai deixando de examinar a palavra, já não dá mais vontade de ir mais à igreja como antes, e alguém começa o processo, lentamente, suavemente, outros interesses e outras coisas vão envolvendo, vão prendendo o laço do passarinheiro, vai sendo passado pela pessoa, e daqui a pouco ela é arrastada para se afastar de Deus. O capítulo 14, não por acaso, vai dizer: Sansão desceu. Quem se afasta do Senhor não sobe, quem se afasta do Senhor desce. E é isso que Sansão começa a vivenciar. Ele começa a vivenciar uma descida na sua vida espiritual, e ele desce a cidade de Tímina, e diz a palavra: e ali contemplou, e ali os seus olhos, sabe, a palavra diz que se seus olhos forem bons, o teu corpo será bom. E quando os olhos de Sansão contemplam o que estava embaixo, quando os olhos de Sansão contemplam o que estava da Filistia, quando ele vê aquela cultura que era diferente da cultura na qual ele foi educado, na qual ele foi criado, quando ele vê aquela moça, o seu coração é envolvido por aquela visão. Ele não esqueceu mais a visão daquela moça, ele não esqueceu mais a beleza daquela moça, era atrativa aquela moça, e aquilo envolveu a sua alma, aquilo envolveu o seu coração. Ele retorna para casa, e ao retornar para casa, ele anuncia ao pai, no versículo 2, retornou para casa e solicitou a seu pai e sua mãe: reparei. Oh glória, reparei. Eu me lembro de Davi reparando. Davi estava no palácio, e dali do palácio ele também reparou. Estando no tempo da guerra, o rei Davi estava à toa, passeando no terraço do palácio, e estando à toa enquanto os exércitos de Davi batalhavam, enquanto o general de Davi batalhava, Davi estava à toa no palácio, e estando à toa ele reparou em uma mulher que se banhava. E a derrocada de Davi começa nesse instante em que ele repara. Aquilo que é colocado diante dos seus olhos começa a lhe contaminar. Sansão também, que era nazireu de Deus, que tinha um nazireado que era para ser por toda a vida, infelizmente reparou numa jovem entre as filhas dos filisteus, e ele diz para os seus pais: peço-vos que a tome por esposa para mim. E quando Sansão declara isso ao pai e à mãe, dizendo ao pai: tome-a por esposa para mim, é que havia naquela cultura o costume de que quem estabelecia o casamento dos filhos não eram os filhos, mas os pais teriam o cuidado de prover esposo para suas filhas e esposa para os seus filhos. Essa era a cultura, esse era o costume, e isso era feito com muito cuidado e com muito zelo por aquelas famílias, de modo que com isso os pais procuravam construir um lar para os seus filhos. Os pais procuravam construir um bom lar para as suas filhas, preservando assim os seus filhos e preservando assim as suas filhas de entrarem em alianças de casamento que viriam à derrota, entrar em lares que seriam lares que viveriam debaixo de dificuldades, lares de sofrimento, lares de angústia, lares de filhos sem pais e de pais sem filhos. Assim era o costume da época, e por isso Sansão agora volta-se para os seus pais e diz: olha, eu vi uma moça e dela eu me agradei muito, ela encheu os meus olhos, eu lhes peço que a tome por esposa para mim. No entanto, seu pai, diz o versículo 3, e sua mãe questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos, ou seja, entre aqueles que não estão na aliança com Deus, entre aqueles que não guardam os estatutos do Senhor, entre aqueles que são adoradores de falsas divindades, entre aqueles que têm uma cultura contaminada com o pecado? Será que não há moças? Será que não existem entre os filhos da tua nação, entre os teus parentes, entre aqueles que ainda têm uma identidade, entre aqueles que ainda conservam a aliança com o Senhor, alguém, uma moça que possa também ser tua esposa? Esse era o questionamento que os pais trazem para ele. Mas Sansão replicou a seu pai: consiga para mim, te peço,
é esta a jovem pela qual me apaixonei. Sansão está dizendo para o seu pai: eu quero o que eu quero viver a vida do meu jeito. Eu penso, e aí não tem um diálogo, mas eu quero interpolar a conversa de Sansão. Quem sabe Sansão dizia: olha, esse negócio de ser nazireu por toda a vida é coisa de vocês. Esse negócio de ser nazireu não foi combinado comigo, foi combinação com vocês, mas comigo ninguém combinou nada. Parece um adolescente falando, né? Parece um adolescente falando, dizendo: não, esse negócio de igreja, esse negócio de vocês, esse negócio de escola dominical, esse negócio de vocês. Eu quero viver a minha vida, eu quero ter as minhas experiências, eu quero ter a minha liberdade, eu quero casar com quem eu quiser casar, eu quero andar com quem eu quiser andar, eu quero viver do meu jeito, da minha forma. A vida de vocês foi para vocês, a experiência de vocês serve para vocês, não serve para mim. Sabe quando aquela fase da vida em que todo mundo está errado, só o adolescente está certo? Assim Sansão se colocava para o pai dizendo: eu quero essa moça, eu quero que o senhor me patrocine o casamento, eu quero que o senhor vá lá e faça o contrato de casamento, assine o Quetuba, que era o contrato de casamento, eu quero que o senhor pague o dote do casamento, o dote pela moça, pague a conta da festa. Mas tem uma coisa: eu não quero viver segundo as tuas ordenanças. É como alguém que chega diante de Deus e diz: Senhor, me abençoa, Senhor, olha Senhor, abençoa a minha vida, me dá o melhor da terra, me dá o melhor das tuas bênçãos. Mas tem uma coisa: eu não quero te obedecer, eu quero que o Senhor promova a minha vida, mas eu não quero andar na tua presença. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero o Deus da bênção. Eu quero que Deus me abençoe, mas eu não quero compromisso com Deus. É mais ou menos isso que Sansão está dizendo para os seus pais: eu quero que o Senhor providencie a moça, mas eu não quero obedecer aos teus ensinamentos. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer da minha forma, eu quero viver a minha própria experiência. E seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam, é o versículo 4, desconheciam que mesmo isso, e isso não é coisa boa. E quando o texto diz mesmo isso, porque isso não é coisa boa, e mesmo isso, essa atitude rebelde de Sansão, esse comportamento de Sansão, mesmo isso, provinha da vontade do Senhor. Veja, Deus, Ele é o Senhor da história. Alguém diz: Deus abandonou a história. Deus, Ele criou a terra, criou o universo, Ele iniciou o processo, mas Ele se afastou do processo. Ele deixou que o homem viva a vida como ele bem quer e entende. Deus, Ele não vai interferir na história. Não, Deus interfere na história. Deus, Ele tem propósitos e Ele cumpre os seus propósitos. A sua vontade é soberana, sabe? Ainda que alguém desista, Deus não desiste. Ainda que alguém se afaste, Deus continua com aquela pessoa ao alcance dos seus olhos. Ainda que alguém não queira, a vontade de Deus é soberana. E o seu querer e o seu pensar não pode ser contido, não pode ser impedido. E circunstâncias não impedem o agir de Deus. Situações adversas não impedem a vontade de Deus. Mas Deus, Ele é capaz de pegar mesmo as circunstâncias adversas e fazer cumprir os seus propósitos. A palavra diz que todas as coisas, que queiram, que não queiram, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu digo, até o mal, até aquilo que é adverso, até a tempestade que se levanta, até o adversário que vem contra você, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui Deus vai usar a rebeldia de Sansão, aqui Deus vai se utilizar para os seus propósitos, sabe? A rebelião que Sansão está apresentando diante da sua casa contra os seus estatutos, o afastamento de Sansão da sua presença, mesmo a descida de Sansão, ainda que Sansão desça para distante de Deus, Deus não perde Sansão de vista. Deus não perde Sansão de vista. Os propósitos que Deus tem na vida de Sansão, Deus não desiste destes propósitos, porque Sansão está desistindo. E Deus está utilizando-se mesmo as circunstâncias que são adversas, de modo que, diz a palavra, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam, eles dominavam, eles oprimiam o povo de Israel. Ainda que esse domínio fosse soft,
ainda que esse domínio fosse leve, fosse pela economia, fosse pela cultura, há uma coisa no dominador, na relação dominador e dominado, que alguém muitas vezes ignora, é que quando o dominado, ele tenta se libertar do dominador, sabe, já viu o gatinho caçando rato? Já viu um gatinho tentando brincar com o ratinho? Ele usa aquela patinha fofinha e ele bate no rato. E ele brinca com o rato. Parece que está fazendo carinho no rato. Sabe, assim a Filistia dominava a nação de Israel, fazendo carinho. Mas na hora que o ratinho tenta escapar, aí o gato mostra as garras, e ele mostra as presas, e ele mostra que o dominado não pode fugir, que o dominado não pode escapar. Esse é o processo, essa é a relação entre dominador e dominado, e era assim que a Filistia procedia com a nação de Israel. Enquanto a nação de Israel aceitasse, não reagisse ao domínio que estavam sobre eles, eles iam mostrar apenas a patinha peluda e fofinha. Mas na hora que eles tentassem reagir, os exércitos filisteus estavam prontos com capacetes, estavam prontos com lanças, estavam prontos com escudos, estavam prontos com escamas, com grevas, estavam prontos para oprimir a nação de Israel. Esse era um domínio que acontecia contra aquela nação. Então Sansão foi com seu pai e a sua mãe para Tímina. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, Sansão está passando por Tímina, está passando em um lugar onde ele não deveria passar, onde havia vinha, onde havia o fruto da videira que lhe era vetado, porquanto ele tinha um compromisso com o nazireado. Quando ele passava entre as vinhas de Tímina, de repente, diz a palavra, um grande leão partiu, rugindo na direção de onde Sansão estava. É quando alguém se afasta, é quando alguém vai por caminhos por onde não devia ir, vai por um ambiente onde não deveria estar, que aquele que diz Pedro, Satanás, o nosso adversário, ele anda em derredor, como leão, rugindo como leão, e ele procura a ocasião, e ele busca a oportunidade a quem possa tragar. Não por acaso, a palavra de Deus nos diz, não dê brecha, e não dê lugar ao diabo. Sabe, quando Sansão está passando pela vinha, lá vem um leão rugindo, e ele tem uma direção, e aquele leão tem um alvo, e o alvo é Sansão. Ele tem uma vida para estraçalhar, e aquela vida é a vida de Sansão, o adversário da nossa alma. Ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir. Naquela descida, Sansão tem uma visão, a beleza de uma moça. Sansão tem uma visão, a beleza de uma jovem, de uma outra cultura, de outros costumes. Mas quando Sansão vai em busca daquela visão, sabe, quando Sansão é como uma pessoa que está no deserto, e lá no deserto com sede, à distância ele tem uma miragem, à distância ele vê uma cidade, à distância ele vê até água, mas quando ele se dirige àquele lugar, ele não encontra absolutamente nada, a não ser morte, a não ser o calor, a não ser o deserto, e a não ser o final da sua vida. Quando Sansão busca apropriar-se daquela visão, tem um leão lhe esperando, tem um leão querendo lhe estraçalhar, tem um leão armado e pronto para impedir que Sansão veja ser cumprido na sua vida os sonhos e os propósitos de Deus. E aquele leão parte rugindo na direção de Sansão. Mas sabe, eu louvo a Deus, porque ainda que Sansão tivesse iniciado um processo de afastamento de Deus, Deus não tinha desistido de Sansão. Ainda que alguém inicie um processo de desistência de Deus, eu louvo a Deus, porque Deus não desiste da nossa vida. Só sabe esse processo, quem vivencia esse processo, é quando alguém já andou na presença de Deus e se afasta. E muitas vezes, mesmo afastado, mesmo em um processo de distanciamento de Deus, mas muitas vezes confrontado pelos leões do caminho, ainda assim é visitado pela misericórdia do Senhor. Eu iniciei o programa dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas, incontáveis misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada dia. A misericórdia do Senhor ainda estava sobre Sansão, de modo que o Espírito do Senhor, diz a palavra, apoderou-se de Sansão. Sansão podia estar abrindo mão do compromisso com Deus, mas Deus não abria mão do compromisso que tinha estabelecido na promessa na vida de Sansão. O Espírito apoderou-se de Sansão, e ele, diz a palavra, sem nada nas mãos. O que é que Sansão tinha nas mãos? Absolutamente nada.
mesmo não tendo nada. Sabe, muitas vezes você pode não ter nada. Você olha para as suas mãos e diz: eu não tenho nada. Mas se a presença do Senhor estiver na tua vida, eu posso não ter nada, mas se a presença de Deus estiver na minha vida, se o Senhor estiver comigo, eu não preciso de mais nada, porque tenho a presença de Deus. Quando Moisés ora na tenda do encontro, e o Senhor diz para Moisés: Moisés, levanta acampamento e vai adiante. Agora Moisés, tem uma coisa: eu vou mandar um anjo e não irei com você, porque esse povo é rebelde e pecador. Se eu for no meio desse povo, eu vou acabar consumindo esse povo por conta da sua rebeldia e do seu pecado. Por isso, Moisés, eu estou mandando um anjo. E Moisés, naquele diálogo com Deus, Moisés está entendendo: Deus, ele vai manter a promessa. Deus, ele vai mandar um anjo. A gente vai chegar na terra que mana leite e mel. Mas Moisés está entendendo uma coisa que angustia a sua alma. Ele diz: todavia, ainda que Deus cumpra a sua promessa, ainda que Deus cumpra os seus propósitos, ainda que Deus mande um anjo, Deus está dizendo assim: vocês vão ter o leite e vão ter o mel, mas vocês não terão a minha presença. Aí Moisés se angustia na presença do Senhor e deixa a angústia falar. E na sua angústia ele diz: Senhor, olha, Senhor, faz o seguinte: deixa essa história de mel, deixa essa história de leite, deixa essa história de terra prometida, Senhor, deixa essa história de anjo, deixa essa história, Senhor, Pai, Senhor da glória, mas não me deixa sem a tua presença. Eu prefiro o deserto, eu prefiro esse lugar ermo, eu prefiro esse lugar quente, eu prefiro esse lugar que parece a princípio sem futuro e sem perspectiva, mas aqui está a tua presença. Não me lances fora da tua presença. Moisés diz: Senhor, não manda anjo, o anjo não serve, eu só vou se for com a tua presença. Se o Senhor não mandar a sua presença, se o Senhor mesmo não estiver comigo, não me faça sair daqui, me deixa do deserto. Eu prefiro o deserto a ficar sem a tua presença. Sabe, Sansão não tinha nada nas mãos, mas a misericórdia de Deus ainda estava sobre ele. Sansão não tinha nada nas mãos, mas o cuidado de Deus ainda estava sobre a sua vida, de modo que ele toma aquele leão e ele rasga aquele leão. Sabe, ele estraçalha sem nada nas mãos, ele estraçalha aquele leão. E os seus pais vão estabelecer aquele casamento com aquela jovem. Alguns dias mais tarde, diz a palavra, Sansão, ele voltou para Tímina a fim de casar-se. O tempo do casamento tinha chegado, um tempo tinha decorrido, e agora chegou o dia de Sansão contrair suas núpcias. Mas diz a palavra, indo para o casamento, ele afastou-se do caminho para ver aonde estava o cadáver do leão morto. É curioso que alguém, sabe, depois que supera uma etapa, depois que supera uma batalha, depois que vivenciou uma guerra, depois que vivenciou um processo, queira voltar ao processo novamente. Sabe, não há nada a se ganhar em voltar para trás. A palavra diz: se olhar para trás, a minha alma não terá nele prazer. Ló é tirado de Sodoma e Gomorra com as suas filhas. Ló é tirado de Sodoma e Gomorra com a sua esposa. Sodoma e Gomorra ia ficar para trás. A cidade seria destruída. Ló estava sendo liberto daquela cidade. Ló estava sendo liberto daquela cultura. Ló estava sendo liberto daquele povo. Ló estava sendo tirado daquele lugar de imundícia. Mas a mulher de Ló, ela resolve revisitar aquele lugar com seu olhar. Ela resolve revisitar aquele lugar, se voltando ainda para aquele lugar, porque o coração daquela mulher ainda estava preso àquele lugar. Não retorna aos lugares que você já superou. Você não tem nada a ganhar nesses lugares, você não tem nada a ganhar nessas situações, mas avança. A palavra diz: deixemos o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Sansão, no entanto, desvia do caminho outra vez, e ele quer ver o cadáver do leão que ele havia rasgado
com as suas mãos. E diz a palavra, e aqui os olhos de Sansão outra vez: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Mas quando você coloca diante dos teus olhos aquilo que não é bom, a tua vida é envolvida pela visão que você tem. Assim como a mulher tem a visão do fruto proibido, Sansão outra vez, ele contempla algo que não deveria contemplar. Porquanto, como nazireu, ele não deveria se aproximar de cadáver. Como nazireu, ele iria se contaminar se aproximasse, se tocasse naquele cadáver. Mas Sansão é levado, ele é desviado outra vez do caminho, e ele vai em busca do cadáver do leão. E ali ele é atraído, ele observa que na carcaça do animal há um enxame de abelhas. Havia abelhas. Olha, aonde tem abelha, tem colmeia. Aonde tem colmeia, tem mel. Sendo aquele lugar próximo do lugar de videiras, sendo aquele lugar próximo das uvas, por certo, aquele mel devia estar ali em abundância, devido à floração que havia naquela região e à floração que havia naquele lugar. Então, havia um enxame de abelhas, e diz a palavra, e tinha mel. Aonde tem abelhas, tem mel. E quando Sansão vê o mel, sabe, o mel atrai. Quem olha para o mel saliva, quem olha para o mel se sente atraído pela sua doçura. E em seguida, diz a palavra, recolhe o mel com a mão, e enquanto retomava o caminho, ele o saboreava. Sansão, ele pega o mel. O leão não conseguiu estraçalhá-lo, o leão não conseguiu vencê-lo, o leão não conseguiu destruir a sua vida. Mas sabe, ainda que o leão esteja morto, o leão ainda traz Sansão para uma última batalha. O Sansão ainda traz Sansão para um último ataque. E se ele não consegue vencer com a força, se o leão não conseguiu vencer com a violência, o leão então parece dizer: eu vou vencê-lo com o mel, eu vou fazê-lo tocar no que ele não pode tocar, eu vou fazê-lo comer o que ele não pode comer, eu vou fazê-lo se aproximar do que ele não pode se aproximar. E Sansão é atraído pelo mel, e ele sai comendo aquele mel. Ele não se preocupa que aquele mel era produzido em um cadáver. Ele não se preocupa que aquele mel era produzido em um lugar mal cheiroso. Mas ele sai, de modo inconsequente, ele sai comendo o mel. E mais ainda, ele não só prova do mel, mas ele encontra o pai e a mãe, e ele dá para a mãe e para o pai aquele mel. E o pai e a mãe não se preocupam em perguntar: meu filho, aonde foi que você encontrou esse mel? De onde foi que esse mel veio? De onde vem esse alimento? O pai e a mãe de Sansão estão comendo o mesmo alimento estragado que Sansão está comendo. Apenas porque o filho lhes deu, apenas porque o filho lhes trouxe, mas eles param e não param para questionar: que mel é esse que está sendo servido para mim? Que alimento é esse que estão colocando diante de mim? Que alimento é esse que estão colocando na minha mesa? A mãe de Sansão, ela sequer lembrou-se daquilo que foi dito a ela: não coma aquilo que é imundo, não prove daquilo que vai contaminar a tua vida. Não permitas também que o teu filho, que a tua família se contamine. E eles vão se contaminar, porque eles vão comer sem questionar, eles vão absorver sem questionar o que estão absorvendo. Sabe, tenha cuidado nos dias odiernos, quando tantas filosofias, quando tanto soft power, quando tantas ideias estão sendo disseminadas pelos meios de comunicação. A tecnologia é uma bênção, o acesso ao conhecimento é uma bênção, mas tem cuidado com aquilo que é contaminado. Paulo diz que todas as coisas podemos examinar, mas temos que ter prudência em tirar apenas aquilo que nos é bom. Temos que ter o cuidado de perceber aquilo que é mal. Temos que ter o cuidado de perceber. Pode ter, sabe, uma aparência agradável, pode ser que tenha uma ideia agradável, pode ser até que venha me convencer, pode até ser que a princípio eu não consiga perceber que haja ali alguma coisa errada. Mas olha, há um princípio, há uma palavra. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Como guardará o jovem, diz o salmista, como guardará o jovem o seu caminho? Como conservará o jovem o caminho? Como andará no caminho sem desviar dele, sem se aproximar do cadáver do leão morto, sem se contaminar com o cadáver do leão morto, sem se contaminar com a morte, sem descer e se afastar da presença do Senhor? Como conservará o jovem o seu caminho? E a palavra diz: guardando segundo a tua
palavra. A palavra é imutável, a palavra é fiel, a palavra é inerrante, a palavra é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra é imutável, vai passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. Mas eu preciso atentar para essa palavra. Era dito para os líderes de Israel: olha, a partir de Josué, examina o livro desta palavra de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não te desvie para a esquerda, não te desvie para a direita, não vá adiante, não recue, sem que você esteja na direção desta palavra, mas vive conforme esta palavra. Nem toda palavra que é servida, nem tudo que tem aparência do trigo é trigo. Alguém semeou à meia-noite o joio no meio do trigal, e é preciso perceber: aquilo é joio. A comida com joio é venenosa, ela mata. O que Sansão está trazendo para a sua vida e para a vida da sua família é um alimento venenoso, e veneno mata, veneno tira a vida. Ainda que tenha boa aparência, ainda que tenha a doçura do mel, é veneno, vai matar, é veneno, vai destruir, é veneno, vai acabar com a tua comunhão com Deus. Mas Sansão, ele prova do mel, e não só prova do mel, mas ele também distribui o mel junto da sua família. E ao chegar no casamento, como era costume, naqueles casamentos mistos, naqueles casamentos filisteus, em que uma charada, em que uma adivinhação, e ainda que os estatutos do Senhor em Deuteronômio 18:10 dissessem, declarassem e instruíssem e ensinassem que não haverá no meio do meu povo quem faça adivinhação. Sansão, ele envolvido pela cultura filistia, sabe aquele pensamento que diz: faça amor, não faça guerra. Faça amor, não faça guerra. Olha, é diferente. Seja tolerante. Faça amor, não faça guerra. E um dia um filósofo disse para mim isso: Edmilson, como é que eu respondo uma coisa dessa? Quando alguém diz para você: faça amor, não faça guerra. Outro dia pensando sobre isso, e eu falando com Deus até sobre isso, aquela pergunta que aquele amigo fez para mim, e eu não respondi de imediato. Mas o verdadeiro amor, ele está disposto a ir à guerra por causa de quem ama. O verdadeiro amor, ele não fica indiferente enquanto que ele vê o seu filho sendo destruído, enquanto ele vê a sua família sendo destruída. Mas o verdadeiro amor, Deus amou o mundo de tal maneira que, vendo o mundo caminhando para as trevas, vendo o homem caminhando para a morte, vendo o pecador prisioneiro da Filistia, Deus amou de tal maneira que ele fez a guerra. Ele enviou o seu filho unigênito para resgatar o homem, para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele veio para vencer, ele veio para vencer o pecado. Ele enviou o seu filho para vencer a morte. Ele enviou o seu filho para tirar o homem que estava aguilhoado, preso por grilhões dos quais não podia escapar. O verdadeiro amor, ele faz a guerra. Mas Sansão, ele entra naquela cultura, enredado por aquela cultura. À altura da festa, ele propõe esse enigma que tematiza a leitura de hoje. Então, ele lhes enunciou a charada: do que come saiu comida, do que é forte surgiu doçura. A grande verdade é que nós vivemos um tempo, vivemos em uma cultura e vivemos em uma geração em que tem muito mel saindo de leão morto. A Bíblia diz que ao homem parecem ter muitos caminhos. Ao homem se apresentam muitos caminhos, e para ele, a princípio, na sua visão, esses caminhos são bons. Mas diz Provérbios: mas o final deles são caminhos de morte.
não coma da doçura do leão morto. A palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não coma da doçura do leão morto, mas como o profeta Ezequiel, que recebeu um livro, e é dito para ele: come o livro, e ele toma o livro dos estatutos de Deus e come. E o profeta diz: e esse livro que eu mastigava na minha boca era doce como mel. Se alimenta da palavra de Deus, conserve os estatutos do Senhor. A palavra diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu quero orar com você agora. Oh, glória a Deus. Pai querido e santo, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Ela é a bússola para aquele que anda no caminho. Ela é a direção para aquele que navega nas águas do mar da vida. Ó Senhor da glória, ela é o alimento incontaminado, Senhor. Em meio a esse contexto da história em que está a tua igreja, em que somos bombardeados por muitas e falsas filosofias, em que somos bombardeados, ó Senhor, pela cultura deste mundo, em que há uma mistura cultural, Pai querido, e é servido à tua igreja, Senhor, este mel, é servido à tua igreja que já foi perseguida no passado, a tua igreja que no passado, Pai querido, foi jogada aos leões romanos, aos leões dos coliseus. A tua igreja, Senhor, que no passado ela foi confrontada pela perseguição do Estado, pela perseguição da religião. Mas nestes dias, em que essa perseguição, ela se mostra, não como o rugir do leão, mas é apresentada à tua igreja a doçura do mel, ainda que seja venenoso, ainda que não mate quando alguém come, não, mas vai matando aos poucos, ó Senhor. Eu te peço, Pai amado, contempla esta nossa geração, contempla, Senhor, esta geração, contempla estes jovens desta geração, contempla a juventude desta geração, contempla a juventude da tua igreja, contempla os nossos filhos, ó Senhor, que estão expostos a este mundo, Senhor, que estão expostos, Pai querido, a toda esta situação em que Satanás, ele não está mais, ó Senhor, camuflando as suas intenções, mas de modo claro, de modo evidente, ainda que de forma enganosa, ele vai colocando mel em cadáver, ele vai oferecendo a morte como se fosse mel, ó Senhor, e tem matado tanta gente. Eu te peço, Pai querido, Senhor, faze-nos conservar ainda os estatutos, conserva-nos, como diz a tua palavra, conserva-nos, Senhor, Pai, até a morte, dá-nos a fidelidade do nazireado até a morte, até que tu venhas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meu querido, minha querida, quero agradecer a você que tem estado conosco.